Então, muito boa noite a todos. Obrigado a todas e a todos pela vossa presença nesta reunião sobre médicos cientistas ou sobre uma hipótese de uma carreira de médico cientista. E eu se calhar começava só por dar umas pequenas palavras. Nós sabemos que em Portugal é muito difícil fazer investigação, sobretudo a investigação clínica, essa é a realidade que eu, enquanto médico, conheço melhor. Nós sabemos que, por exemplo, o Infarmed, dos dados que nos dá, diz-nos que há cada vez mais ensaios clínicos em Portugal, mas nós estamos a falar de percentagens muito baixinhas. Só entre 2005 e 2021 nós passamos de ter 108 ensaios clínicos registados para 175. É uma subida, mas não é uma subida tão significativa quanto a gente gostaria. Mas há um dado que é ainda mais significativo, que é o facto de que os ensaios clínicos daqueles que são submetidos ao Infarmed, que é uma pequena parte, uma amostra de todos os ensaios clínicos realizados em Portugal, apenas 5% é que são da iniciativa do investigador, ou seja, 95% dos ensaios clínicos que nós fazemos em Portugal estão articulados ou são promovidos pela grande indústria farmacêutica. Nós, em 2021, tínhamos apenas 8 ensaios clínicos de iniciativa do investigador registados no Infarmed. Todos nós sabemos, quer dizer, todos nós sentimos pelo menos as grandes dificuldades que é fazer ou tentar fazer investigação. Diria que a maioria dos médicos tenta, mas não consegue. Estamos a falar de falta de tempo específico no nosso horário de trabalho para dedicar à investigação, da excessiva burocracia que existe para aprovar ensaios clínicos, sobretudo os tais ensaios clínicos da iniciativa do investigador, e da ausência de estruturas de apoio para clínicas que nos permitam, mesmo que fosse no nosso tempo extra, nós conseguimos desenvolver trabalho científico. Eu queria-vos, e vou terminar com isso, queria só ler-vos uma parte de um artigo do Miller Guerra, que foi publicado nos anos 60, e em que ele fazia um apanhado daquilo que era a proposta da Ordem dos Médicos, dos anos 60, para as carreiras médicas, que depois mais tarde acabou por ser um dos pilares da construção do Serviço Nacional de Saúde. E quando ele falava das carreiras médicas, ele escrevia isto: a investigação científica preconiza-se particularmente a criação de condições dentro das carreiras que incitem os médicos, desde os graus inferiores aos graus superiores de hierarquia, a praticar a investigação dentro do âmbito da sua especialidade ou função. A investigação faz parte de um programa moderno da política de saúde e constitui ao mesmo tempo o ponto de partida, o campo de aplicação e a base do aperfeiçoamento dos serviços clínicos. E eu acho que isto escrito nos anos 60 pode ser recuperado para os dias de hoje sobre as dificuldades e a importância, sobretudo, que existe hoje na investigação científica integrada na carreira médica, e por isso aquilo que eu fiz foi convidar para esta conversa dois médicos que têm trabalho científico desenvolvido, que é a Célia Azevedo Soares e João Breda, e se calhar vou começar por dar a palavra à Célia. A Célia Azevedo Soares é médica, especialista em genética médica, é professora associada convidada da Universidade de Aveiro e é professora auxiliar convidada do Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, a minha faculdade, e é também investigadora da UNIB. E, portanto, Célia, tens a palavra. Obrigada, Bruno, pelo convite e por teres dado um pouco de espaço a esta questão das carreiras dos médicos cientistas, porque acho que é um tema que nós temos que começar a falar mais para tentar fazer com que mais coisas aconteçam, porque as coisas neste momento estão muito paradas. Eu gostava também só de falar um pouco brevemente sobre mim. Eu sou doutorada, fiz o meu doutoramento de uma forma pouco usual em Portugal, porque eu fiz um MD PhD, eu fiz um doutoramento integrado no curso de Medicina, parei 5 anos entre o quinto e o sexto ano e fiz doutoramento nos Estados Unidos, onde conheci uma realidade diferente, porque também estive integrada no programa MD-PhD lá, de formação de pessoas para serem médicos cientistas, e é uma coisa, é uma discussão muito ativa e foi permitido conhecer alguns programas. E depois no internato também tive a oportunidade, pronto, de conhecer resultados de investigação noutros países já na Europa, e faz com que, pronto, uma coisa que eu posso concluir é que em Portugal há boa investigação, principalmente em ciências básicas. Nós conseguimos, com programas muito bem pensados, principalmente a partir dos anos 90, que existisse ciências básicas de grande qualidade em Portugal, e temos vários cientistas de renome. Houve a criação de programas doutorais de excelência, muito promovidos para Maria de Sousa,
que permitiram, por exemplo, hoje tínhamos pessoas que são dirigentes de grandes institutos internacionais nos Estados Unidos, de topo. Isto não aconteceu por acaso, não há geração espontânea, houve um programa, houve uma visão que permitiram que as nossas ciências básicas se tornassem o que são. São boas, são excelentes e temos pessoas em Portugal e fora de Portugal a fazer um excelente trabalho. Em relação à parte de investigação clínica, eu não sinto que houve essa organização, esse pensamento e essa orientação. É uma área que tem sido muito problemática em Portugal e que não temos tido grandes planos de grande alcance para mudar a situação. E acho que houve situações de crise, como por exemplo o Covid, em que nós percebemos que é realmente preciso ter médicos que tenham capacidade de gerar perguntas científicas rapidamente ou saber analisar dados. Nós tivemos um pouco no backstage algo que foi chamar muitos médicos cientistas que estavam espalhados até fora do mundo para vir para Portugal de novo para ajudar a lidar com o Covid, com a nova informação e como filtrar e pensar em dados, que era uma coisa que em Portugal faltavam essas pessoas e estavam e mesmo os que estavam formados, estavam fora e foi preciso chamar. Eu acho que foi um exemplo, um momento de crise que mostrou a importância prática, para quem tem dúvidas, de haver médicos cientistas. Da minha parte, também tenho noção que vai haver uma revolução nos próximos anos, que é a Estratégia Nacional da Medicina Genómica, em que de repente vamos precisar ter mais pessoas que saibam lidar com novos fatos e novas práticas na medicina e que vamos ter de precisar de pessoas nos próximos anos com capacidade de perceber esta informação e acho que médicos cientistas que depois tenham treino nestas áreas é algo que será crucial para termos um real plano de medicina genómica na prática. Um, Outra coisa que também, certo, passar pelo estrangeiro me fez perceber é que é possível haver estes planos e que a tal geração espontânea não existe. Nós falamos muito durante o Covid do Fauci, do Dr. Fauci. É preciso pensar que ele não está isolado. Ele teve uma carreira de médico cientista porque houve um programa. Ele e várias pessoas foram integrados no National Institute of Health, na NIH, para fazer ciência, muito conduzida pela curiosidade. Ele próprio escreveu um artigo, penso que foi esta semana no anterior, no New York Times, que na altura não parecia uma área interessante de ser estudada, esta área da imunologia, era uma coisa que não era tão interessante, mas ele teve essa liberdade de explorar algo que achou interessante e não sei se preciso dizer muito mais o que é que aconteceu a seguir, tanto na crise do HIV como na crise do Covid, foi uma pessoa que teve a capacidade de pensar em dados novos, de criar perguntas, além da grande capacidade de comunicação que ele tem, que também não é por acaso, tudo se treina, e mostrou que é importante ter estas pessoas e é importante refletir porque é que ele existe e outras existem, é porque houve programas que permitiram ele fazer este treino. Nos Estados Unidos e aqui também na Europa, existem vários programas MD-PhDs, é uma forma de termos pessoas que desde cedo estão dedicadas à ciência, tem sido um tipo de ciência que é mais explorada por estes alunos, o tipo de ciência que tem sido mais explorada é a ciência básica, muitas vezes, e faz sentido que também haja médicos com treino em ciência básica. Também houve boas iniciativas em Portugal, houve um programa conjunto da Gulbenkian e da Champalimau, que não sei se ouviram falar, que era do treino avançado, que eu ainda conheci várias pessoas que fizeram, e houve acho que 2 ou 3 sessões e foi excelente, e criaram ali uma comunidade tão boa e tão capacitada que muitos nem sequer voltaram a Portugal. E os que eu vou conhecendo desse programa, não encontraram um espaço em Portugal para praticar aquilo que aprenderam e acabaram por sair. Eu não tenho uma real noção da quantidade de pessoas desse programa que ficaram em Portugal ou saíram, os que eu conheço, a maior parte não estão cá. E depois tem havido os programas doutorais que no geral vão sempre integrando médicos, mas que depois acontece o grande vazio, o grande problema que é depois de alguém fazer formação, há um vazio que é chegando aos nossos hospitais e aos nossos centros de saúde, não há uma estrutura para ser feita ciência clínica, principalmente. Gostava só de realçar que já houve um plano, por isso isto não é uma coisa tão impossível e que nunca foi pensada. Em 2015 houve um decreto, não foi um decreto-lei, foi uma proposta do Conselho de Ministros que tinha um plano muito bem desenhado, dizia quanto seria o dinheiro atribuído, quantas pessoas iriam atribuir de financiamento por ano para o doutoramento, quantas pessoas iriam ter financiamento para programas de atividade científica já depois do doutoramento. Essas pessoas teriam um tempo protegido fantástico, era 75% do seu tempo seria dedicado à investigação, 25% clínica, e descreveram quem é que ia pagar cada parte do salário, quem é que ia financiar, foi tudo muito bem feito.
Só que depois caiu no esquecimento e eu acho que isso é uma das coisas, que também temos de pensar, que é, houve um programa bom, muito interessante, mas parece que ninguém está muito interessado depois nisto. E depois vem a questão que é, nós queremos é os médicos para dar consultas. Como é que vamos pensar dar 75% do tempo de um médico, quando o certo ele devia estar a fazer consultas? Também temos de pensar como é que os médicos estão a ser avaliados. Nós avaliamos os médicos, aqui em Portugal, principalmente pelo número de consultas que fazem, pouco mais. Papers, como tivemos já a discutir antes da gravação, discute-se a quantidade de papers, não interessa se eles são papers que mudam o paradigma e se têm alguma influência ou se mudam sequer o paradigma dentro do serviço, do que é que se está a fazer. Então temos aqui um grande entrave que é, pronto, como os médicos são valorizados, como a carreira científica é valorizada ou desvalorizada, um vazio de programas que criem tempo protegido, e que seja algo decente. Eu sei que para o novo curso de Aveiro, as pessoas que estão associadas terão 5% de tempo protegido para dedicar-se à investigação e dedicar-se ao curso, já é bom, mas precisávamos de uma coisa mais parecida com o que estava nessa proposta. 75% seria um volume que faria mais sentido para fazer uma investigação séria e que realmente traga resultados. E acho que aqui também podemos pensar um pouco, já que também estamos aqui a falar com o candidato à ordem, até que ponto a ordem poderia assumir um papel de fazer esse lobbying e não deixar a questão cair no esquecimento. Porque o meu sentimento depois de 2015, eu estava à espera que aquilo fosse aprovado a qualquer altura, tinha regressado aos Estados Unidos para aí há uns meses, mas depois houve um vazio e parece que nobody cares. E a minha sensação com a carreira científica e dos médicos cientistas é nobody cares, e às vezes até parece de propósito, porque não queremos que os médicos percam tempo com essas coisas da investigação. E acho que é uma coisa que temos de mudar, temos de discutir como é que podemos fazer, porque depois da perspectiva dos meus doentes, que no caso dos doentes de genética são doentes com doenças raras, há muito interesse dos doentes em investigação, são muitas vezes doentes que têm doenças mais, que há menos interesse em fazer tratamentos ou menos interesse em haver uma estrutura de investigação porque são supostamente raros, mas eles na sua totalidade acabam por ser mais comuns. Há muitos doentes raros. Se pegássemos de todos os doentes raros no mundo, seria o terceiro maior país do mundo. E acho que tenho aqui uma população que está muito interessada, que está-se a tentar reunir. Estão muito preocupadas com a questão do Infarmed e da falta de clinical trials em Portugal, que também tem a ver com o facto do Infarmed, mesmo que haja uma aprovação, acho que a nível europeu, depois tem de haver uma segunda aprovação a nível português, que encarava muitas vezes, e os nossos estudantes estão muito preocupados e conscientes disso, e acho que há aqui uma população que quer. Agora é só preciso perguntar quem é que não quer e porque é que as coisas não estão a acontecer. E certo, isso depois eu abri a discussão das pessoas presentes e o que é que nós podemos fazer. Muito obrigado, Célia. E agora, se calhar, passava então a palavra ao João Breda. O João Breda é oftalmologista no Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto. Como sabem, é professor auxiliar convidado da Faculdade de Medicina do Porto e é também investigador da Universidade de Leuven, na Bélgica. E, portanto, passava a palavra ao João. Olá, olá a todos. Eu sinto agora uma vontade de discutir os temas que a Célia apresentou, mas vou colocar mais algumas coisas à discussão e depois no final falamos todos, que essa é a parte mais interessante. Pronto, eu vou começar como a Célia começou, porque acho que faz sentido explicar um bocadinho o meu percurso, que foi completamente diferente do da Célia e talvez um bocadinho mais comum dentro daquilo que as pessoas costumam fazer na medicina. Eu parei o internato, ou melhor, eu comecei a fazer um programa doutoral durante o internato, depois percebi que enquanto estava a fazer o internato não dava para fazer um doutoramento de qualidade e portanto interrompi o internato para ir para a Bélgica durante 1 ano e meio e aproveitei até a bolsa da FCT nessa altura, porque requer exclusividade, que é outro ponto que eu acho que é muito importante, que isso não faz sentido para nós. A exclusividade da bolsa da FCT basicamente aniquila a possibilidade de um médico poder utilizar a bolsa para o doutoramento, a não ser que interrompa. E mesmo interrompendo, foi preciso fazer o maior jogo de cintura da minha vida para que eu conseguisse ter a bolsa na altura certa em que sabia que podia interromper o internato. Eu fiz, tal como a Célia, o curso de investigação da RAL e esse curso foi essencial, foi mesmo super importante, não só porque aprendi coisas que não aprendi de outra forma, conheci colegas com os quais ainda convivo hoje em dia e com os quais discuto uma série de coisas, e a verdade é que depois também quando fui para a Bélgica ter aquele
curso, eu percebi que fez diferença também para eles. O que é que eu vi na Bélgica que acho que era ótimo e que pelos vistos não é só lá que acontece, mas vou contar a experiência de lá. Eles lá, quando quando se tornam consultores, digamos, portanto, quando acabam o internato e passam a ser membros do staff, do departamento, de qualquer departamento, eles viram-se para a FCT deles, que tem outro nome, mas é como se fosse a FCT, e dizem, pronto, eu vou candidatar-me a uma bolsa de médico-cientista e eu queria X percentagem a ser paga pela FCT, ou seja, por exemplo, a maior parte deles pede 30% ou 40%, então 30% ou 40%, se o projeto for aprovado, não são todos, 30% ou 40% do salário é dedicado à investigação e é pago pela FCT deles, e o resto é pago pelo hospital, e portanto eles conseguem ter bolsas dedicadas a médicos cientistas porque na realidade eles perceberam que são pessoas que têm que ter uma bolsa específica, porque não dá para ser um dinheiro geral, não se trabalha da mesma forma. Portanto, eu acho que isso é uma coisa que é muito importante. Enquanto não se perceber que tem que haver financiamento específico para pessoas que façam medicina e ciência clínica ao mesmo tempo, será difícil. A outra coisa que eu queria colocar em discussão, que eu tenho reparado que é muito importante, na minha área, que é uma área de oftalmologia, trabalho muito com a imagem, e nós estamos a avançar muito, muito rápido na área da inteligência artificial, porque como temos muitas imagens, é mais fácil nesse sentido. O que é que eu noto? Que, apesar de toda a vontade que tenho de colaborar, e já consegui fazer algumas colaborações, o que acontece é que em Portugal nós ainda não temos registros clínicos estruturados na maior parte dos hospitais. Eu diria que quase nenhum tem registros clínicos estruturados, ou são muito poucos. Ou alguns serviços têm, mas os hospitais não. E isso é essencial. Não vai dar, os próximos 5 anos, ou há um movimento central de transformar os registros que nós temos eletrónicos de texto livre em registros estruturados, ou então não vamos conseguir entrar nesta roda que já está a andar das colaborações multicêntricas internacionais. Não dá porque vai ser preciso oferecer e incluir metadata que já não serve aquela estratégia que até agora ainda tem ocorrido de meter o interno a recolher dados, metadados, para se conseguir meter numa base de dados, que isso não faz sentido nenhum. Não, isso é completamente real e, portanto, não vai dar. E eu acho que o São João, felizmente, tem uma equipa à parte da informática, que é uma equipa de dados, e eu pedi-lhes, e portanto estou a tentar criar uma página para o departamento onde eu estou a trabalhar, e eu espero que isso depois sirva também de impulsionador, porque há outros serviços que também já usam, e portanto acho que sim, não complicando, tentando descomplicar, acho que dá para passarmos todos a registros estruturados com calma, mas eu acho que é preciso passar por uma coisa mais centralizada, ou seja, ser top to bottom e não ao contrário, mas pronto, deixo isso a discussão também. Obrigado, João. Eu acho que agora a gente devia abrir a discussão a qualquer pessoa que quisesse participar, portanto, aquilo que eu se calhar pedi era que vocês se conseguissem levantar a mãozinha na participação para depois eu saber quem é que quer intervir. Nós temos aqui nesta reunião pessoas que nos podem partilhar connosco coisas incríveis. Aliás, falo já com o professor José Ponte, se quiser dizer algumas palavras, convido e está à vontade. O professor José Ponte foi fundador da Faculdade de Ciências Biomédicas da Universidade do Algarve, portanto foi fundador da Escola de Medicina do Algarve, e portanto... Professor Ponte, não sei se está aí. Acho que ele saiu um bocadito. Pronto. Eu já agora pego numa coisa que tu dizias, disclosure, não é? Eu comecei o meu programa de doutoramento em setembro, portanto estou no início disto tudo, sou daqueles médicos que entrou no programa de doutoramento já velho, e uma das grandes problemas que estou a fazer um projeto, uma tese, que é basicamente também lidar com metadados, e isso é um problema. É um problema porque, de facto, não temos os registros estruturados, portanto, eu vou ter de cingir a minha recolha dos metadados exclusivamente à unidade onde eu trabalho, onde eu consigo ter registros estruturados, e nem todos são estruturados. Agora, como é que eu, médico, trato os metadados? Não trato.
E, portanto, aquilo que eu vou fazer é beneficiar de uma parceria que já existe do meu serviço, nem sequer é do meu hospital, não é de departamento, não é de nada. É o serviço em si. O meu chefe, por acaso o meu chefe trabalhou com o Instituto de Engenharia de Lisboa, eles têm um departamento de inteligência artificial e de metadados, têm uma série de pessoas que estão a fazer também programas doutorais nesse contexto, e portanto é com eles que eu vou conseguir analisar os meus metadados, porque caso contrário não tinha nenhum tipo de suporte de lado nenhum para conseguir fazer a tese à qual eu me propus. Mas isso é um bocado a realidade em Portugal, parece que estamos todos a inventar a roda desde o início. Não há uma estrutura institucional, há os centros académicos clínicos, que é uma coisa relativamente nova e espero que se torne, certo, essa estrutura umbrella deveria ser, ok, eu quero fazer isto, quem é que ajuda-me a encontrar alguém que esteja interligado com este centro para me ajudar com isto. Porque a minha sensação é que em Portugal estamos constantemente a inventar a roda, todos os dias é alguém que está a tentar inventar a roda na mesma coisa noutro sítio e não há comunicação e não há como é que dizer, umbrella é a melhor coisa que eu penso, mas essa coisa institucional que é, ok, está aqui o sítio, vamos-te ajudar. Existem departamentos de investigação em todos os sítios, mas depois essa coisa na prática, o que é que está a acontecer não é tanto como deveria acontecer, e mesmo em termos de proteção de dados, a mim aconteceu-me escrever um protocolo super simples, e na parte de proteção dos dados pediram para eu encriptar os dados, e eu não faço a mínima ideia como é que se encripta dados, e eu estive a ver no YouTube como é que se encriptava dados, porque eu não sei, depois pensei que talvez com o R eu consigo me safar com isto, ainda dou os toques no R. Mas eu sinto que estamos sempre a inventar a roda, e noutros países não é assim, eu quero encriptar, eu pergunto ao departamento como é que eu encripto, converso com alguém e as coisas acontecem em poucas horas, poucos e-mails, e aqui não há estrutura de tudo, e parece que, e aquela questão que eu penso que alguém quer realmente que haja médicos cientistas, os hospitais querem mesmo, na prática, porque e se querem, porque é que não está a acontecer haver uma estrutura e haver as coisas começarem a acontecer de maneira mais estruturada e não temos diplomas jeitosos que estão na gaveta desde 2015. Claro, claro. Eu Mas reforço só, quem quiser participar, claro. estamos em roda livre, portanto, escrevam no chat ou interrompam. Força, João. Porque duas coisas. A primeira é, eu acho que efetivamente os hospitais ou o sistema só vai querer médicos cientistas se isso for quantificável em algo objetivo e que seja benéfico para a instituição. Portanto, tem que haver alguém que crie um set de regras que permita que isso seja valorizável. Se não for valorizável, acho que já percebemos que não vai ser só por boa vontade. Sim. E nós já estivemos aqui a discutir um bocado antes, que é o que é que se passa noutros países. Nos Estados Unidos é isso, faz parte da cultura há muitas décadas haver financiamento para treino de pessoas para fazerem ciência e financiamento às pessoas fazerem ciência e dar-lhes tempo protegido. Alguém estava a falar num grupo que eu e o João fazemos parte, que em França é um sistema de pontos, em que cada produção científica que as pessoas fazem dá-lhes uns X pontos, que depois é o que eles precisam para progredir na carreira, para a instituição ter mais financiamento e para ser um centro de referência, ou seja, para ser um centro de referência em alguma área, que significa ter mais financiamento e acolher clinical trials, eles também têm que ter produção científica e ter pessoas, e tornam os centros mais competitivos entre eles para querer acolher essa produção científica, tê-la e fazer com que ela aconteça. Claro que a ideia dos pontos, quase colecionar, não sei, pontos num videojogo e passar para o próximo jogo, para o próximo nível é um bocado estranho, e acho que certo podíamos pensar noutras estruturas, mas a ideia de os centros terem mais financiamento e acolherem mais projetos, por terem atividade científica, é algo que certo poderia ajudar a dinamizar mais as coisas e de certo só ter algum tipo de estudos a decorrerem em sítios que realmente mostrem que tenham pessoas capazes de executar e também de ter aquela organização de colher os dados, que é um pouco o que o João estava a falar. Em Portugal os dados é uma coisa caótica, e sem os dados bem organizados também não conseguimos atrair as farmacêuticas que os hospitais tantos querem, porque vamos ser sinceros, os clinical trials dão muito dinheiro às instituições, isso eles querem, mas o que está antes, que é investir em pessoas e investir pronto, nessa organização dos dados e haver uma coisa sistemática que existe tempo, esse investimento eu não estou a ver, mas não existe o segundo sem o primeiro.
Já temos aqui o professor José Ponte, não sei se quer falar um pouco. Só uma breve, acho que a Célia disse uma coisa muito importante, que é se as instituições querem ter médicos e investigadores. O que não é conhecimento geral é que está bem estabelecido que onde há investigação a qualidade da medicina é muito melhor. Ora, se é o carro à frente dos bois, quer dizer, se os departamentos que são melhores atraem as melhores pessoas que fazem investigação, ou se é porque estão lá pessoas a fazer investigação que geram os melhores departamentos, isso é debatível. Mas isso é uma relação que está bem estabelecida. Agora, o que eu duvido muito é que, sabendo, pelo menos a experiência que eu tenho no Algarve e de outros sítios, as comissões administrativas dos hospitais não têm zero de interesse para a qualidade da medicina. Têm outros interesses políticos. Pronto. Mas como é que é a realidade no Reino Unido? Porque eu percebo que ainda está neste momento, pelo que eu percebi, no Reino Unido. E como é que estão a acontecer as coisas aí? Como é que as coisas são organizadas para permitir a investigação, que existe imensa e com excelente qualidade? Pois, o Reino Unido pode olhar para a investigação antes da Thatcher e depois da Thatcher. Na América também antes do Reagan e depois do Reagan. Não, é que, por exemplo, a investigação mais produtiva que tem produzido os breakthroughs mais importantes é a chamada lateral thinking, quando muitos vieram de pequenos laboratórios. A diferença é assim, antes da Thatcher estava numa posição que era a seguinte: tinha 40% do meu salário pago pelo hospital e 60% pago pela universidade, pelo King's College. E eu tinha a obrigação de fazer 2 dias clínicos por semana. Os outros 3 dias era para ensino dos estudantes e para investigação. E, independentemente disso, tinha uma bolsa do Medical Research Council, que era uma das mais prestigiadas nos primeiros 6 anos do meu apoio. Mas veio a Thatcher, todos os pequenos laboratórios foram simplesmente eliminados. A tendência foi criar laboratórios grandes, com um chefe à frente, que é a pessoa que viaja, que vai... a diferença é que nos laboratórios pequenos, eu, por exemplo, tinha uma experiência a correr bem, continuava a colher dados até à meia-noite, até não poder colher dados. Nos laboratórios grandes, o que se passa, eu digo isto porque a minha filha também fez um doutoramento em fisiologia em Oxford, as coisas mudaram muito na geração, de geração para geração. As pessoas chegam às 5 da tarde, vão-se embora, vão para o pub beber uma cerveja, porque não estão a ver, fazer um esforço individual que o prestígio vai para o chefe do departamento, não vai para eles individualmente. Quer dizer, as pessoas não se sentem stakeholders daquilo que estão a fazer. Não sei se, imagino que nos Estados Unidos, quando lá estive, em 87 as coisas estavam a mudar, mas imagino que como a Célia surgiu, as coisas mudaram muito desde essa altura. Mas em Inglaterra, o sistema que ainda existe é os chamados joint appointments. A minha experiência que tenho do Algarve é que agora temos vários médicos também no hospital, ou na medicina geral familiar, e que também têm uma posição 30% na universidade. O que não existe é o tal arranjo de dar mais horas livres nos horários, que as pessoas, no fundo, estão num appointment full-time com o serviço de saúde. Haver mais nomeações em part-time, dando outra percentagem para estar na universidade a trabalhar na investigação. Eu também vivi na Suécia e na Holanda, portanto foram 3. O sistema holandês é muito parecido com o alemão e com o francês, que os hospitais no fundo, são instituições privadas. Eu estive num hospital que era de Nijmegen, que era da Universidade Católica. Aí as coisas eram um bocadinho diferentes dos restos dos hospitais na Holanda, onde trabalhei em vários também. Mas na Suécia foi onde achei o sistema... Eu, se não fosse a língua, tinha lá ficado, dizer com franqueza, porque foi onde um país como está 3 gerações à frente da Inglaterra em termos de direitos da mulher, direitos da criança. E o que eles tinham no sistema era todas as horas extraordinárias que se faziam no serviço, fins de semana, à noite, etc., se a pessoa podia ser paga por essas horas extraordinárias.
mas a taxa era 85%. Ninguém queria nem receber quase nada, mas podia depois ter esse tempo todo contabilizado e ter tempo para trabalhar em full time, por exemplo, um período de 3 meses trabalhar full time em investigação, que ainda é melhor do que estar a trabalhar dias parciais da semana. Quer dizer, que a pessoa podia agarrar num projeto e sabia que estava 3 meses, e se isso fosse depois encalhado com outros colegas, outros 3 meses, podia dar uma continuidade a um projeto. E por isso os suecos, como sabe, têm sido imensamente produtivos. Mas também lá chegou o vírus da Thatcher e do Reagan, também chegou à Suécia. Hoje até tem um governo de direita, mas as coisas mudaram muito. Eu também estive lá ainda antes da América, estive na Suécia em 80. Foi depois da... Portanto, a situação em Inglaterra hoje é grandes grupos de investigação. Aqui no King's há 3 ou 4 grupos de investigação grandes. A parte genética até não é no King's, é no St. Thomas. Há uma colega portuguesa que a Célia talvez conheça, que dá no St. Thomas, que se formou... Cristina. Cristina. Conheço Cristina e Cristina Ruta. Eu Formou-se- só 2 pessoas. Ela é canadiana, mas formou-se do ICTAS, como sabe. Sim, conheço perfeitamente a Cristina. As universidades dizem simplesmente: se nós só interessamos ter departamentos que possam gerar dinheiros do MRC ou do Wellcome Trust. Não. Eu, no meu pequeno departamento, produzi imensos papers, coisas que mudaram a prática clínica, mas como não atraíram, não era uma investigação que ia atrair muitos dinheiros, também não eram ensaios de drogas, não é? Não cortaram as vagas, simplesmente. Acabou. Uma coisa, fiquei sem, acabou assim. E acabaram imensos pequenos laboratórios, acabaram assim. Não sei se todos devem conhecer o Sir James Black, Jim Black, foi o homem que inventou o primeiro bloqueador beta, e também o primeiro bloqueador da secreção gástrica, a cimetidina. Eu tinha um laboratório igual ao lado do meu, aqui no King's, e fizemos amizade, e a mulher dele estava a morrer de cancro, e tivemos junto ao almoço. Bom, eu tive esta conversa com ele. Ele estava numa situação muito diferente da minha, próximo do topo do poder, e ele concordou com esta análise, com esta minha perspectiva dos laboratórios pequenos estarem a ser praticamente eliminados de todas as universidades. Ok, eu já falei demais, desculpa. Okay. E temos perguntas no chat, Bruno, não sei se queres ler. Sim, é exatamente isso que eu ia fazer. O Rafael pede desculpa pelo facto de não estar com o microfone ligado e faz 2 perguntas, se calhar até mais dirigidas ao João, e é o facto dos registros estruturados estarem-nos a dar dificuldades. Ele pergunta se tem feedback, se essa dificuldade também se sente ao nível dos cuidados primários, sobretudo por causa da codificação, e de que forma é que a ordem pode contribuir para resolver essas lacunas. Então, eu se calhar vou começar pelo início e depois deixar uma deixa para a discussão final. Portanto, a parte dos registros estruturados, Rafael, só para ficar claro, é basicamente garantir que o que nós escrevemos durante a consulta não é escrito em texto livre, mas sim em caixas onde tu selecionas vários outcomes e, portanto, eles já ficam codificados. E, portanto, quando tu queres selecionar doentes que têm mais de 60 anos de idade, que têm tensões arteriais sistólicas acima de 145, tu clicas num botão e aquilo dá-te os doentes imediatamente. A vantagem é essa. Obviamente, a codificação que tu referes dos ICDs, dos diagnósticos, isso é essencial. Portanto, faz parte do registro estruturado selecionar o diagnóstico e fazer esse link. Idealmente, uma coisa que nós não costumamos falar, também deve haver um link do registro estruturado para a parte dos custos, para poderes facilmente fazer uma análise dos custos. A nível dos cuidados de saúde primários, eu trabalho num hospital de oftalmologia, mas do que falei com os colegas da MGF, que têm grandes amigos da MGF, eu percebi que eles tinham um bocadinho o mesmo problema. Há serviços que estão um bocadinho melhores, que são mais recentes, têm sistemas melhores, mas tinham alguns destes problemas. Quanto à ordem, ainda bem que perguntaste isso, porque eu queria deixar essa deixa. Tenho um exemplo, por exemplo, da Finlândia, em que eles, na oftalmologia, porque eles trabalharam por áreas, eu acho que isso só faz sentido assim, não dá para fazer um lens clínico para toda a gente. Se for um
registro estruturado, vamos ter que fazer registros estruturados por área clínica, porque senão não dá, tem que ser específico, minimamente específico. E então eles criaram, digamos, os colégios da Ordem serviram como assessores de um grupo de trabalho do governo para definirem os critérios mínimos a serem adotados a nível nacional, e depois reuniram os chefes de departamento dos principais hospitais e eles disseram, ok, nós concordamos com estes requisitos mínimos e, portanto, avançaram. E eu acho que isso era espetacular se conseguíssemos fazer algo do género, porque não é impossível, só que tem que haver vontade superior de realmente perceber que os registros estruturados não são só bons para fazer investigação clínica, também são bons para fazer audit do Serviço Nacional de Saúde, perceber como é que ele está a andar para a frente ou para trás, e portanto, sim, eu acho que a Ordem pode ajudar imenso aí. Deixa-me só acrescentar também já agora uma experiência que eu trabalhei durante 5 anos com a AVC e com Via Verde AVC, e nós temos uma rede nacional de unidades da AVC e nós temos a nível internacional uma base de dados de registros estruturados muito boa e muito completa e que basicamente é mundial, é uma base de dados mundial. E nós queríamos criar uma versão portuguesa, não é? Que enfim, pudesse ser conjugada com a outra, que não duplicasse registros. E na verdade estamos há mais de 10 anos para chegar a uma consensualização de qual é a base de dados em Portugal para todas as unidades de AVCs. É muito difícil, metem-se alguns interesses, enfim, aqui pelo meio, não só cruzam-se farmacêuticas com a própria Ordem dos Médicos. Agora, há uma coisa que eu queria deixar, que eu acho que é evidente, é que apesar de muitas vezes nós envolvermos os colégios da especialidade nestas tarefas, os próprios colégios da especialidade também têm poucos recursos, em termos de tempo, disponibilidade, seja lá o que for, para organizar. Nós sabemos que muitos colégios são defeituosos no sentido de não terem iniciativa e serem profundamente tradicionalistas, antiquados e, enfim, estarem de costas virados para o século em que a gente vive, mas de facto há pessoas jovens em alguns colégios que não têm simplesmente qualquer condição de recurso, de tempo. Já não estou a falar de pagamento, de profissionalismo, estou a falar mesmo de tempo. Isso torna tudo mais difícil em Portugal de se conseguir levar um projeto até ao fim. Mas em relação à ordem, eu acho que acima de tudo, claro que ela tem limitações, não é tutela e ordem são coisas completamente diferentes e que muitas vezes estão em lados opostos, acho que até frequentemente, mas a ordem tem um certo papel de lobbying que pode ser feito por este tipo de carreiras e sinto que tem havido um certo silêncio, que eu acho que é por isso que houve aquela proposta, em 2015 parece que ninguém quis saber, acho que algumas escolas médicas interessaram-se, dentro do nosso programa do Harvard Medical School, quem estava à frente dele tentou falar muito desta ideia da proposta de 2015 como exemplo do que é que pode ser feito, mas depois houve um vazio e acho que a ordem seria importante assumir esse papel de trazer esse assunto à ordem pública, apesar de todos eles têm uma certa projeção que iria facilitar isso. E outra parte que também a ordem tem é a sua parte de componente de formação, que poderia dar apoio à formação de médicos cientistas. Também, a ordem vai tendo alguns cursos, vai acolhendo, cursos bastante interessantes. Temos uma colega que foi a Mafalda Felgueiras, que organizou um curso de conceitos básicos de patologia clínica que foi muito bem aceito e que tinha um preço muito acessível, mas por outro lado a ordem dos médicos tem alguns cursos que têm os preços que são completamente absurdos para um salário do interno. Eu lembro-me de ver um que eu gostava de fazer e era um curso pequeno, nem sequer 20 horas tem, que custava quase metade do meu salário como interna. E só para inscrever também não era um preço muito simpático. Acho que a ordem tem um papel como lobbying e tem um papel na formação e de tornar a formação acessível. Ainda por cima eu acho que estamos eu sou geneticista, por isso eu não prescrevendo, não compro equipamento caro, não compro material de laboratório, eu não tenho farmacêuticas que me apoiem a formação. Não tenho, mesmo que eu peça, eles dizem que não. E acho que há especialidades que têm mais apoios, mas vão perder, porque cada vez mais prescreve-se genéricos e temos uma formação em Portugal que é muito dependente de farmacêuticas, vamos ser sinceros. E com esse apoio que eu acho que vai reduzir nos próximos anos, acho que a ordem vai ter um papel ainda mais importante na formação das pessoas, porque vai ser cada vez mais difícil quem quiser ter treino pagar por ele, porque os apoios que existem para alguns, não para todos, de farmacêuticas eu acho que vão desaparecer. Não sei se pensaram também nesse papel da ordem como
formador e o que é que poderia mudar? Não, aliás, coloquei no programa, aliás, com a vossa Sim. ajuda, não é? Também coloquei no programa que, de facto, a ordem, nós estamos totalmente dependentes das farmacêuticas, ponto final, quer dizer, não vale a pena de fazer de conta que não é Nós assim. não, nós em genética não, porque eles não querem saber de nós. Pois é Eles. isso, mas a maioria dos médicos clínicos estão, não é? Médicos clínicos, quer dizer, tu és médica clínica, não é isso que eu estou a dizer, é Sim. quem prescreve medicamentos, pronto, os medicamentos que se compram na farmácia comunitária, e de facto a formação está totalmente dependente das farmacêuticas, e aqui há uma demissão total em Portugal do Estado e da Ordem dos Médicos. E eu acho que a Ordem dos Médicos tem feito alguns cursos que até podem ter algum interesse. Por exemplo, há um curso na região da secção do Sul de formação de formadores de internato médico, não é? Porque nem toda a gente nasce formador de um interno ou de um novo médico ou de um novo especialista. Esse curso custa 300 euros. E, na verdade, quer dizer, por muita boa vontade que o médico tem em querer formar-se pedagogicamente, não é só aí que nós temos de gastar dinheiro na nossa formação se nós quisermos nos manter atualizados. E, portanto, a Ordem tem obrigação de disponibilizar cursos mínimos ou básicos, formadores de internatos médicos, sim, mas há coisas que também que deviam ser disponibilizadas. Por exemplo, um curso básico de estatística para todos os internos. Devia ser assegurado pela Ordem. Já há inclusive alguns hospitais que asseguram isso, são muito poucos, mas a Ordem de facto devia disponibilizar formação mínima básica, gratuita, para todos os médicos. E não podem ser concursos a 300 euros, porque, quer dizer, estamos a falar de cursos a 300 euros para um interno que ganha 1.200, estamos a falar de um terço do ordenado, não é? Quer dizer, isto é incomportável. Bruno, já foi uma sugestão que eu fiz. Eu acho que se o Bruno for eleito, eu acho que fazia imenso sentido uma reforma grande em relação aos colégios. Vale a pena olhar para o modelo inglês. Imagino que todos os sítios onde eu trabalhei é de longe o melhor modelo. Em que os colégios têm, de facto, tomam a iniciativa. Mas os colégios são bem financiados. Portanto, eu acho que em Portugal, isso que está a falar, não haver o financiamento podia-se fazer através no fundo é o princípio dos seguros, não é? Fazer uma cota anual para todos os especialistas, para cada colégio, para o colégio poder ter alguma infraestrutura, incluindo, e não só todas as informações, mas, por exemplo, fazer um estudo. A auditoria, a gente não sabe. A gente pergunta ao presidente do Colégio dos Cirurgiões quantas pessoas morrem de infecções pós-operatórias no país. Ninguém sabe. Quantos doentes foram operados à perna errada ou errado. Ninguém sabe. Estas coisas sabe-se localmente, mas não há um sistema montado como o sistema aqui nos colégios ingleses é parecido com a aviação civil. Há um sistema montado para alertas de near misses ou acidentes graves. Temos aqui ainda é melhor que o sistema americano. Que as pessoas, se houver um acidente, eu sou anestesista, um acidente com um anestesista na Escócia, eu passar os 2 dias sei através do colégio, olha, aconteceu isto, é possível que este tipo de equipamento seja sujeito a mesma falta, se for uma coisa de equipamento, um erro humano, a mudar os procedimentos. Portanto, acho que valia muito a pena o colégio pôr um esforço grande em reformar a forma como os colégios estão inseridos na ordem, que de facto não têm poderes nenhuns executivos, são poderes consultivos, e não para este tipo de atividades e outras, não estão completamente empatados. Sim. Não sei se mais alguém queria. Que ainda não falou, não querendo tirar a oportunidade a ninguém. Mas calhar uma das coisas que eu acrescentaria era esta. Eu acho que a ordem dos médicos, não é a ordem dos médicos, não é só a ordem dos médicos, não é? Mas a forma como nós avaliamos os médicos é cada vez mais problemática. Porque aquilo, quando nós vemos os concursos para, por exemplo, para assistentes séniores, portanto, para chefes de serviço, aquilo que nós vemos é grelhas que hipervalorizam
aquilo que é a componente de gestão dos médicos e muitas das vezes subvalorizam a componente assistencial e esquecem a componente científica em muitas situações. E nós, se olharmos para os últimos anos da Ordem dos Médicos, a Ordem dos Médicos investe imenso, de facto, nas questões da gestão hospitalar, da administração em saúde, de gestão de serviços, seja lá o que for. Isso é absolutamente fundamental, eu não estou a desvalorizar isso. Eu só acho é que há uma visão única sobre a coisa, e se nós continuamos a promover gestores de serviço, estamos a esquecer que há uma parte importante da carreira médica, que é a assistencial e a de formação, e a da científica. E, portanto, eu acho que cada vez mais, aquilo que a Ordem pode fazer é propor que haja grelhas de classificação ou de avaliação para estes concursos que são feitos, que não é diferenciem, mas que valorizem tanto o componente científico, quanto o componente assistencial, quanto o componente formativo, quanto o componente de gestão. Ou seja, um médico que, por mérito, tenha chegado à posição de ser candidato a assistente sénior, e que é um excelente professor e um excelente médico, deve ser tão importante ou tão valorizado quanto um médico que geriu muito bem um serviço, quanto um médico que fez uma excelente carreira científica. E nós sabemos que isto, enfim, não há pessoas que toquem os 7 instrumentos de uma maneira perfeita, não é? E, portanto, todos nós temos estas características diferentes e acho que a Ordem tem de criar grelhas de classificação ao longo da carreira que nos permitam isso, que nos permitam valorizar a componente de cada um, e eu acho que a parte científica é absolutamente fundamental. Também acho que as próprias grelhas de avaliação no internato médico têm de mudar. Isso é uma das coisas que eu tenho dito. Ou seja, nós também hipervalorizamos as publicações e as idas a congressos e pósteres ao longo dos últimos anos, mas na verdade aquilo que as grelhas estão a fazer é promover má ciência. Temos de ser frontais ao dizer isto, não é? Porque obriga, de certa forma, os internos a fazerem pósteres com pouca qualidade científica, porque são obrigados a fazê-lo, são obrigados a fazer muitas vezes, não é só um ou dois, são vários, a escrever artigos, muitas vezes em revistas pagas, com muito baixa qualidade também a nível editorial e da revisão da literatura, e portanto está a promover má ciência, e eu acho que essas grelhas de avaliação têm de modificar. Acho que era muito mais importante que as grelhas avaliassem um médico cientista interno que desenvolvesse um grande trabalho de investigação e que isso fosse valorizado, independentemente se tem um artigo publicado ou 10, e que, ao mesmo tempo, que um médico interno que não tivesse esse tipo de publicações, que fosse avaliado em pé de igualdade pela sua qualidade assistencial, aprendizagem, autonomia, etc. Acho que isso era fundamental, que os colégios começassem a fazer esta reforma das grelhas de avaliação, porque isso também pode ajudar, pelo menos, a combater este problema da promoção da má ciência. Sim, não, eu vou apoiar-te nessa ideia, precisamente a parte de diretores de serviços, porque acho que estamos a assistir a um paradigma hoje em dia que estão a proliferar como nem cogumelos cursos de gestão em saúde que custam valores absurdos de propinas e que as pessoas chamam os cursos para ser diretor de serviço e está-se a tornar uma coisa que as pessoas veem quase como pré-requisito para ser diretor de serviço e falta essa parte de componente científica que estavas a descrever e temos hoje em dia diretores de serviço que podem ser muito bons na parte administrativa, mas que têm zero de experiência na parte científica e depois, como também não têm uma mão nessa parte, também não a promovem. E isso às vezes ajuda a explicar a falta de interesse em alguns locais específicos no investimento na parte científica. Mas a parte de escolha do diretor científico, gostei de escrever, acho que é 3.000 palavras a dizer o que é que planeiam para o serviço, que vão apresentar depois a um júri, e acho que deveria haver essa importância de dizer em termos de investigação o que é que um diretor planeia, principalmente se for um grande departamento de um centro mais diferenciado, explicar também isso. E posso falar, por exemplo, dos Estados Unidos, eu assisti à eleição do diretor de oftalmologia nos Estados Unidos e foi interessante que havia X candidatos, eles tinham de apresentar um plano e depois quem os ia escolher eram pessoas tanto da clínica como da investigação. E eu lembro perfeitamente que foi a minha chefe americana que foi a representante da investigação, ela era cientista básica, trabalha em ratinhos e os candidatos a diretor, todos vieram falar com ela dizer qual é que era o plano e ela fazia perguntas qual era o seu plano para a investigação em termos de ciência básica, ou seja, quem não tivesse um plano virado para a ciência não ia ser eleito. E acho que esse tipo de ideia que estás a dizer, que é ser obrigatório haver uma componente científica e de certo ter pessoas externas com treino em ciência a avaliar um futuro diretor, pode mudar bastante o paradigma do que se passa hoje em dia, que estão a valorizar cada vez mais a parte da gestão, ainda bem, porque é fulcral para alguém que é um diretor,
mas que seja mais que pagar um curso ultra caro para ser uma pré-qualificante para ser diretor, que é o que acho que estamos de maneira muito estranha a avançar em Portugal. Pois, posso só acrescentar uma coisa que era que a senhora disse, que acontece aqui em Inglaterra é que, pelo menos nos hospitais chamados universitários, a universidade devia ter alguma influência em todas as nomeações de chefes de serviço. Eu representei a universidade em imensas appointments aqui no King's, não só na minha especialidade, em todas as especialidades. Exatamente do ponto de vista científico e de ensino da medicina. E isso, eu não estou a imaginar isso. O grande problema que nós aqui temos é que as administrações hospitalares existem para tapar buracos só, para gerir crises. Eu não vejo, não sei de nenhuma administração hospitalar no país, mas o Bruno saberá melhor que eu, que não vive em permanente situação de crise de tapar buracos. Não tem tempo a pensar em melhorar as coisas. É verdade ou não? Não, é puramente verdade, quer dizer, é um bocadinho transversal, não é? E isso depois tem outros é um problema ainda mais complexo, ou seja, isso também depois tem muito a ver com o facto de como nós financiamos os próprios hospitais, não é? Nós, se suborçamentamos os hospitais há 20 anos, não é? Aquilo que as administrações têm para gerir é a crise, porque não têm praticamente componente de investimento nenhum e, portanto, a gestão passa a ser substituir o que não funciona, não é melhorar ou inovar, é substituir o que deixou de funcionar, contratar onde falta de forma evidente, não há espaço para a inovação, nem não há investimento, no fundo. E não há médicos cientistas também por isso, porque é um desperdício de pessoas, porque não estão a gastar tempo com coisas que não é o que estão, não é urgência, não é crise. E acho que isso é um problema, porque parece que estamos em crise desde sempre. Ainda não chegamos a um ponto em que nós estamos em crise, em que se fala, ok, agora vamos investir em ter uma visão. Não há tempo para ter visão, é tapar buracos. E acho que é por isso que estamos um bocado nesse marasmo da carreira de médico-cientista, apesar de eu sentir que há muitas pessoas que querem esta carreira, muitos médicos que querem também ser cientista, e há doentes, os nossos doentes querem isto, é a minha sensação. E eles querem que médicos façam investigação, e falando das doenças raras, os meus doentes querem isso, só que muitas vezes têm de ir para fora de Portugal. No fundo, é um problema político. Portanto, é um problema que ou se põe o dinheiro que é preciso, mas isso aplica-se à educação, aplica-se a tudo. E aqui é que a gente começa a pensar, de facto, que o nosso país é um país pobre, não tem muitas coisas. Aqui, na parte do investimento, queria só dizer mais uma coisa que eu acho que é muito importante, que eu também reparei quando estive lá fora, porque cá ainda não vi isso em lado nenhum, apesar de saber que há serviços que têm, que é a existência de pessoal técnico, quer enfermeiras como técnicos, no meu caso são técnicos de ortótica, que se dedicam só à parte de investigação e são pagos pela faculdade. Quer dizer, isto é uma coisa que é tão óbvio e no meu serviço não existe. Nós, por exemplo, acho que fazia também sentido, não sei se é possível ou não, mas na minha cabeça faz, haver bolsas ou formas de contratar pessoas via ciência, portanto, via orçamento da ciência, para estarem no hospital a trabalhar com funções de enfermagem ou de técnicos para trabalharem na ciência. Portanto, isso faz todo o sentido. E ter enfermeiros cientistas, técnicos superiores cientistas, secretários com salários que não sejam miseráveis e que tenham também alguma vertente científica. Isso não devia ter que vir da saúde, podia vir da ciência, educação, sim. não é? Estender a carreira científica a todas as pessoas, todos os profissionais que estão envolvidos em todo o sistema, porque mesmo que só haja médicos cientistas, mas depois não temos as outras pessoas à volta, vai continuar a ser difícil. Isto provavelmente só vai acontecer se der para haver aqui uma junção, ou seja, haver pessoas que conseguem trabalhar aqui num limbo entre o Ministério da Saúde e o da Ciência e Educação, com as finanças a olhar para isto, mas João, a proposta de 2015 era isso. A proposta eu lembro. Envolvia vários ministérios e dizia quanto dinheiro cada ministério iria dar. E acho que é o que faz sentido, porque isto é uma questão de ciência, educação, às vezes se envolver em universidades, acho eu também, e pronto, e ciência e saúde, são muitos ministérios que era preciso pôr a falar entre eles e a financiar.
E houve um plano, foi escrito, foi dito, quanto é que cada um iria dar e depois não aconteceu nada. Claro. Enfim, o que é que vocês acham que, agora, do ponto de vista mais prático, a Ordem dos Médicos pode fazer? Para além de reformular os colégios da especialidade, para além de apostar na formação, o que é que a Ordem dos Médicos pode fazer para reconhecer e promover a carreira de médico-cientista? Fazer aquilo que o Miller Guerra, no fundo, dizia em 1963. Eu acho que é preciso primeiro aceitar que tem limitações o papel da ordem, há muito que tem de ser feito a nível do governo e pronto, a nível do nosso parlamento, mas sei que há várias coisas que são importantes que a ordem pode fazer, a educação foi um que já falamos, mas eu acho que apesar de tudo é isso, promover, não deixar o assunto morrer, porque é esse o sentimento que eu sinto, é um marasmo e não se fala. Há pessoas, indivíduos que aqui e acolá vão tentando promover isto, mas depois é todo um vazio e não sinto que a ordem tente trazer este assunto à baila, de haver uma carreira estruturada de médicos cientistas e haver um programa nacional de excelência em investigação clínica. E haver essa promoção e essa voz e não deixarem a coisa morrer já faria muita diferença. E parece simples, apesar de tudo, acho. Mas é isso, concordo totalmente. Portanto, é um bocadinho pela parte do lobbying, mas é tentar mostrar, por um lado ao governo e por outro ao resto dos colegas médicos, porque há muita gente que também não acredita nisto, não é? E portanto, é para dentro e para fora, de que realmente medicina e ciência juntos faz sentido. Sem dúvida. Acho que o argumento por trás disso é repisar sempre no facto. Quanto mais a ciência existe no departamento, melhora o departamento, melhora o serviço para os doentes. Isso é importante começar por aí. A longo termo ganha-se. Não é. É claro que os políticos têm uma visão assim. Eu sou muito pessimista. Ser velho, se calhar. Uma das coisas que eu também tenho proposto no manifesto é que a própria ordem faça aquilo que, aliás, alguns colégios já fizeram, que era que se consiga ter uma comissão de avaliação dos eventos científicos que se fazem em Portugal, não é? Ou seja, o que é que isto significaria? Significa eventos científicos, obviamente na área da medicina clínica. Isto significaria também que nós poderíamos evitar misturar aquilo que não é misturável, nomeadamente jantares promovidos por farmacêuticas que não acrescentam nada em termos formativos para a maioria dos médicos e grandes congressos que são organizados pelas sociedades científicas portuguesas e que trazem convidados estrangeiros, trazem boa ciência, etc, etc. Isso era importante que isso fosse classificado, fosse destrinçado e que isso depois fosse obviamente avaliado naquilo que é o currículo dos médicos. É importante eu saber que há um médico que promove boa ciência, vai a bons congressos, faz parte de uma sociedade científica, distingui-lo de alguém que vai a muitos jantares de uma farmacêutica, enfim, que tem pouco valor do ponto de vista formativo. Não sei o que é que pensam dessa proposta. Sei que seria uma coisa óbvia, não sabia que era tão... É isso, mas é aquela coisa, a obsessão dos números. Por acaso, o meu colégio não tem números, não exige números mínimos ou máximos. E acho que depois os próprios júris vão tendo esse discernimento, mas preocupa-me se alguém valoriza esse tipo de jantares como formação. Aquilo é propaganda, vamos chamar as coisas pelo nome. Mas pronto, eu acho que também temos que chegar a um ponto de chamar as coisas óbvias. Agora, o que estás a dizer de haver alguma revisão de formação, eu acho que é importante, porque sei que já o fizeram, o tal curso que eu falei da colega Mafalda Falgueiras de Patologia Clínica, que é uma área que há pouca formação, a Ordem deu uma certificação e fez com que as pessoas estivessem mais interessadas em se inscrever, e isso às vezes promove alguns cursos, até às vezes de iniciativa, uma coisa mais grassroots, pode ajudar a fortalecer movimentos grassroots, que às vezes são as próprias pessoas, os mais jovens que dizem, ok, vou fazer um curso de uma coisa que eu acho que estou a precisar, que eu acho que em Portugal também é uma coisa que faz falta, que é que os próprios médicos às vezes decidam eles próprios o que acham que formação precisam e não sejam apenas as farmacêuticas a decidir o que é importante ser partilhado e na forma de jantar, que são coisas diferentes de uma formação. Posso dizer só uma pequena coisa que está ligado com isto? A última vez que foi pedido
uma carta de apresentação do médico, eu pedi, manda-me um currículo de vida para eu saber o que é que vou falar de ti. E chegou-me um currículo de vida com 200 páginas. Qualquer currículo com mais de 4 páginas não serve para nada. Pá. Mesmo uma pessoa tenha 200 publicações, só vale a pena pôr as 50 melhores e acabou. E isto tem que ver com aquilo que a Célia estava a dizer, e o Bruno também disse, as pessoas põem no currículo, estiveram no jantar, sempre vinho tinto era bom, pronto, está no meu currículo agora. E acho que isto é de facto uma corrupção grave. E eu digo, a diferença agora para a Inglaterra, aqui agora nem é ilegal, o médico e o General Medical Council pode investigar isso, receber uma caneta de uma companhia farmacêutica. Uma caneta. Muito menos jantares e isso acabou tudo. Porque, de facto, influencia a maneira como os médicos receitam e funcionam. Está bem estabelecido isso. E é claro que na América é diferente. Eu surpreendeu-me a Célia. A psiquiatria americana tem umas características muito especiais. A antiga editora do New England, que é Marcia Angel, escreveu 2 artigos no New York Review of Books sobre o estado da psiquiatria americana. E sobre 2 livros, sobre 3 livros, que eu comprei os livros, porque eu estava muito preocupado com o que é que os nossos estudantes do Algarve iam aprender de psiquiatria, que é a única especialidade onde não há. Bruno, não estou a falar da neurologia. A psiquiatria, ciência não existe. A ligação entre a maneira como funciona o neurónio, não há ligação. E está completamente à mercê de coisas menos científicas. A American Association of Psychiatry, isso é a única associação que recebe ostensivamente financiamento da indústria farmacêutica. Você sabia isso, sabe? É a única. Não, eu estive muito fora da parte da psiquiatria. Mesmo em Colômbia são um departamento à parte, não se misturam com Colômbia, estão num edifício à parte. A única coisa que nós notamos lá que é desastroso é que fecharam muitos hospitais psiquiátricos e as pessoas foram para a rua. E Nova Iorque está cheio de sem-abrigos que são doentes psiquiátricos, por isso lá a psiquiatria é um desastre. Pois. Aliás, se estiver interessado, eu mando os artigos da Marcia Angel, que são muito interessantes. Os livros também são que eu li. Sei que o acesso é terrível, porque os meus amigos lá precisaram de psiquiatria enquanto lá estiveram e para ter uma vaga para alguém, mesmo com seguro, demora imenso tempo. É uma área que funciona muito mal. Ao mesmo tempo estou a fazer as investigações mais interessantes. Eu quando estive em Hopkins eu fiquei chocada porque era super normal incluir a parte dos psicadélicos em psiquiatria em várias talks e já havia muita investigação na parte da neurologia para as doenças neurodegenerativas, porque eu participei numa sessão de informação para o público em geral, fomos tipo uma igreja falar com doentes, foi uma coisa muito gira, e eu estive a ver as sessões que iam acontecer e havia muitos sobre psicadélicos para idosos, e não era o que eu estava à espera. Por isso há coisas que correm muito mal, em termos de saúde pública e psiquiatria é desastroso e o acesso é péssimo. A parte da influência da indústria eu não conheço, mas acredito que tem uma grande influência, mas ao mesmo tempo há coisas interessantes. Eu acho que foi dos países que mais cedo esteve aberto a um tipo de investigação em psicodélicos e é tão normal lá em algumas instituições que eu achei curioso e acho que é uma coisa a refletir. Porque acho que foi isso, olharam para a questão de uma maneira muito científica e são dos poucos que estão a fazer alguns trials nessa área, que agora acho que também na Europa já se faz. Em Portugal estamos a fazer. Há um ensaio em Portugal para decorrer. A maneira como se olha eu olho para a medicina americana da seguinte maneira. A medicina americana é um mar de mediocridade enorme. A medicina americana é medíocre. Depois tem umas ilhas de excelência a flutuar, que é o que se vê de longe, que é Harvard, John Hopkins. Mas, de facto, aquilo flutua num mar imenso de mediocridade. Por exemplo, na minha especialidade, que o mínimo treino em Inglaterra são 6 anos, em Portugal são 4, são 5. Na América, em 87, eram 2 anos, passou para 3 anos. Eu lembro-me de um meeting grande de falar com colegas que vinham de cidades pequenas nos Estados Unidos, uma bicha para a comida, tudo pago pela indústria farmacêutica. Então, colega, onde é que é? E percebi-me do treino extremamente básico e deficiente
daquilo que um especialista americano Sim, o treino é muito assimétrico, eu acho que nós não temos isso tanto cá, e mesmo na mesma cidade de Nova Iorque é diferente de fazer a formação em Colômbia, em que um aluno de medicina mal toca num doente, porque há pessoas a mais, e fazer no Bronx, onde uma amiga minha esteve, em que os alunos de medicina lidam com doentes que são baleados, que é uma coisa muito frequente no Bronx, é ótimo para quem quiser treinar trauma. Mas ao mesmo tempo eu acho que há coisas boas e acho que são um modelo na ideia de criar ciência, criar estruturas e trazer coisas novas. Eu em Hopkins fiquei impressionada por uma componente que depois eu própria acabei por explorar um pouco na minha formação, que é os estudos de fatores socioeconómicos e saúde. Hopkins tem uma escola de saúde pública fantástica, que é a Bloomberg, e existe uma real permeação dessa influência no hospital. Eu fui aos Grand Rounds de pediatria e o tema foi stem cells era converter as células de um doente em tecido neuronal e fazer estudos de eletrofisiologia para epilepsia, uma coisa assim super complexa para estudar genes e medicação em epilepsia. E a sessão a seguir foi o mapa das zonas de food insecurity à volta de Hopkins. Ou seja, temos o top de ciência, as células estaminais, e fazer coisas super complexas para tratar um doente com fármacos específicos em epilepsia. Por outro lado, onde é que estão as zonas de food insecurity à nossa volta, que é uma coisa de premiação da investigação em saúde pública. Eu adorei essa mistura, e se eu pudesse trazer isso para Portugal, eu adorava que aqui no Porto alguém me dissesse onde é que estão as zonas de food insecurity, que me dissessem o que é que está a passar a nível de fatores socioeconómicos à minha volta, que eu não sei. Eu acho que esses modelos são interessantes, de trazer esse tipo de locais em que realmente a parte da investigação, tanto ciência básica e de saúde pública, estão misturadas e estão presentes nas reuniões de serviço, e isso eu gostei muito. Mas sim, Hopkins é uma ilha, e também uma coisa que eu adorei enquanto lá estive é que todos os doentes tinham acesso a estudos, porque eles arranjam sempre maneira que as pessoas não paguem. Eu vi refugiados, vi doentes que não falavam inglês, que eram imigrantes ilegais, e não foi negado o acesso à consulta de genética a nenhum. Isso eles garantem. Eu sei que a realidade não é a mesma nos sítios nos Estados Unidos, mas Hopkins tem uma maneira de pensar diferente. Bruno, estás muted. Bem, esqueci-me de ligar o microfone. Estava só a dizer que escusam de ir embora, podemos continuar esta conversa, vou só parar a gravação e para isso vou começar já antecipadamente por agradecer a vossa presença, do João e da Célia e do professor José Ponte, por esta discussão que foi bastante produtiva. E há aqui uma série de ideias que nós podemos levar, que eu posso levar para esta candidatura à Ordem dos Médicos, são fundamentais, passam pelas questões da formação, a classificação dos eventos científicos, o ajuste e a renovação e a reforma das grelhas de avaliação e, sobretudo, acho que aquilo que é o mais importante, o saber que a Ordem dos Médicos é uma força é uma força importante para fazer pressão junto do poder político, digamos assim, para que seja criada de facto uma carreira de médico-cientista e que se possa basear inclusivamente naquilo que já foi produzido em 2015, possa ser atualizado, devidamente atualizado, e que possamos definitivamente defender aquilo que é a atividade científica dos médicos e das médicas em Portugal, porque como dizia o professor José Ponte, os serviços onde há investigação são serviços que prestam melhores cuidados à população. E, portanto, obrigado a todos vocês pela vossa presença e vemo-nos por aí no resto da campanha eleitoral.